Eu espero muito que não esteja saindo filho da puta Tá saindo, não. Não, obrigado, graças a Deus, gratidão. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um podcast, dessa vez um pouco diferente, porque não só a gente tá com mais gente aqui na Cal, mas é um podcast de jogo. Pela primeira vez a gente tá realmente fazendo podcast de jogo, mas antes se apresentem, povo. Bom, de novo, aqui é o Vant, eu já apareci aqui algumas vezes. Eu já falei muito aqui pelo incrível Players de Mortal Kombat, mas é a primeira vez que eu trago aqui jogo de luta, já que nos outros casos foi falar dos filmes. Pois é, E como o nosso... a gente podia fazer um vídeo de Mortal Kombat, inclusive, né, Vant? A gente podia fazer um... Eu topo. Aí já surgiu uma ideia nova. E o nosso outro convidado, se apresente. Muito prazer. Olá, pessoas desse Brasil Varonil, pra quem for assistir isso aqui ou quem for assistir lá no futuro. Meu nome é Neco, mas Também aqui conhecido como Coquite. Exatamente, que eu ia falar, obrigado. Bem, eu sou um fã de jogos de luta muito grande, mas a minha especialidade maior é na parte de gameplay, não tão em história. Mas é isso aí. Mas Pra quem ele, não me mas conhece, ele foi convidado porque ele tem um TCC, doutorado, ele manja absolutamente tudo de BlazBlue, que é a franquia de hoje. Hoje a gente vai pegar e vai comentar sobre a franquia BlazBlue, esse buraco desgraçado, miserável que o Vant me enfiou ano retrasado. Foi ano retrasado que você pediu pra eu jogar o Calamity Trigger em live? Graças a Deus. Eu acho que foi ano retrasado, porque pra quem não Foi ano sabe... retrasado. Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch de jogo e não sei o que. E há uns anos atrás, eu tava com mania de colocar com os pontos do canal pro pessoal pedir jogos pra eu fazer em live. Uma mania que eu não tenho mais porque já tava acumulando muito jogo e eu não tava jogando nem o que eu queria direito. E o Mineco que é bom nada. Vai tomar no teu cu. Mas entre os jogos que pediram, o Vant pegou e pediu pra eu jogar o BlazBlue Calamity Trigger. E... depois disso foi só ladeira. Eu comprei o Calamity Trigger pra fazer essa live. Aí eu comprei o Continuum Shift. Aí o Vant me deu o Chrono Fantasma. E eu fui enrolando. Por quê? Porque eu comecei pelo modo história mesmo. Eu aproveitei que BlazBlue ele tinha um modo história ali. Porque eu não sou jogador competitivo. Eu não sou jogador que vai internar ali no online. Eu sou jogador casual single player. Então eu pego um jogo de luta. Eu fico no modo arcade. Eu fico em um modo sobrevivência, eu fico no modo história, e é isso. Então quando eu vi que tinha um modo história, eu fui ali direto. Eu não entendi nada. Eu demorei quase 2 anos pra zerar a porra da franquia, porque eu não entendia bosta nenhuma. E é exatamente por isso que tá tendo esse podcast, porque eu zerei os 4 jogos e eu ainda tô com um ponto de interrogação na cabeça. Então, isso aqui é um TCC de BlazBlue, principalmente envolvendo a história. Por isso que os dois cornos estão aqui. Sem mais delongas, então, vamos lá. Pra quem não conhece, BlazBlue é uma série, obviamente, de jogos de luta, né? Que a gente já tá falando aqui. Envolvida e criada pela Arc System Wars, ok? A mesma criadora da série Guilty Gear, Persona 4 Arena, ou atualmente, pra quem gosta, que nem eu, acompanha o cenário competitivo, principalmente da EVO e por aí vai, com Dragon Ball do jogo de luta dele. Jogo ruim! Tadinho, velho, jogo bom, para. Não, é horrível aquele jogo. É horroroso. Fighters é uma merda. Fighters não dá, não dá. Começamos bem. Ai, meu Deus, quero nem comentar, enfim, vamos lá. Mas também tem o Under the Night que tá voltando agora também, só curiosidade. Pra quem também não sabe, Guilty Gear tinha perdido, a Arc System, melhor dizendo, tinha perdido os direitos de Guilty Gear por conta de treta interna, basicamente. Basicamente ela assinou um contrato, não leu os termos, o direito de todos os personagens estava contra a empresa foi comprada pela SEGA, a SEGA falou, não quero mais bancar isso aqui não. Exato. E como uma medida de recuperar a série, a Skill Atari, o mesmo que trabalhou em Guilty Gear, junto com a equipe que já existia da Arc System, criou um jogo mais genérico e mais ou menos por volta dos anos 2000, lá para 2007, 2009, lançou-se BlazBlue Calamity Trigger no Japão e, obviamente, depois para o Ocidente. O jogo conseguiu arrecadar bastante dinheiro, recomprar, conseguiu rearrecadar. Ô, droga, o português tá bom, hein? Conseguiu arrecadar dinheiro suficiente para conseguir de novo os direitos de Guilty Gear. E hoje a gente sabe o pouquinho de sucesso que faz a série Guilty Gear. E no GOT ganhou como jogo de luta do ano. E até hoje lança personagem pro jogo, no Strive. E não sei porquê, né? As pessoas, nossa, odeiam Guilty Gear, né? Então o jogo praticamente já morreu. E hoje não se sabe mais falar de Guilty Gear. Brincadeira, claro. Mas enfim. Só falar uma outra coisa que, no caso,
o Daisuke, ele entrou em contato com o Mori, que foi o criador de BlazBlue, porque os dois eles foram colegas de faculdade. E o Daisuke Exato. também trabalhou em BlazBlue na parte da trilha sonora, que por sinal é maravilhosa, assim como a trilha sonora de Guilty Gear. Mas, enfim. A princípio, o Daisuke queria fazer um RPG. Eu vi uma entrevista que parecia que ele estava tentando desenvolver isso desde o ensino médio, que ele ficava fazendo um monte de anotação, assistia umas coisas legais e, puxa, um personagem assim poderia entrar na minha história, coisa do tipo. E acabou que esse plano foi para um jogo de luta, um plano que era para um RPG. Uma coisa curiosa que eu não sei a veracidade disso, mas eu tinha visto uma vez também relacionado ao desenvolvimento de BlazBlue, é que o Neco ele aceitou esse negócio, que o BlazBlue ele vinha muito com essa intenção de arrecadar dinheiro para tentar conseguir Guilty Gear de volta, mas eu vi também em alguns lugares falando que ele também poderia ser uma carta para ser meio que um substituto de Guilty Gear de alguma forma. E isso influencia muito porque parece que a forma como deixa alguns personagens é realmente para pegar e remeter a Guilty Gear. Então a gente tem o protagonista, por exemplo, que é o Ragnar, que é muito parecido com o Sol. A gente tem um rival dele, que é o Jin, que é muito parecido com o Kai. Então parece que os arquétipos e até mesmo coloração é para remeter dessa forma, para ficar meio como um substituto. Uma coisa que eu vi, não sei a veracidade disso, mas eu achei por aí. O Tiger se parece muito com O Patekin. o Tenkin. E por aí vai. BlazBlue, pelo que eu vi, foi meio que a tentativa desesperada da Arc System de ou recuperar Guilty Gear ou conseguir um outro carro-chefe. Mas para o ponto de vista do Daisuke, era recuperar Guilty Gear, porque o Daisuke gosta de Guilty Gear como o Oda gosta de One Piece, por assim dizer. É o filho dele. É a cria dele, meu neném. Basicamente isso. E bem, acho garoto. que agora a gente pode fazer uma introdução breve ao que é BlazBlue, né? Então vamos lá. BlazBlue, pra quem ainda não. Quem tá morando numa caverna de Platão, é um jogo de luta, que nem a gente tá argumentando aqui, lançado e desenvolvido pela Arc System Works. Lançado originalmente em 2010, vai até melhor a minha correção aqui atrás. Lançado em 2010. E atualmente, isso mesmo? Não, 2008, perdão. Olha só que droga, gente, confundo todos os dados, enfim. Lançado em 2008 originalmente no Japão. E ele foi externalizado para o mundo inteiro. O jogo originalmente lançou para arcade e conseguiu versões para tudo quanto é tipo de console. E atualmente ele está tanto presente em PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Microsoft, até versões mobiles com iOS e Android. Inclusive continuam a história após o Central Fiction, mas a gente não pretende aprofundar porque é um jogo que ninguém liga, com todo respeito. Novamente, como foi dito aqui, o jogo só serviu para arrecadar dinheiro para conseguir os direitos da série Guilty Gear, que tinham sido perdidos. Só que a Atari, o pessoal conseguiu meio que ver que fez um certo sucesso a série, principalmente no Japão. Esse jogo em específico dá pra perceber muitos aspectos da cultura, mais da cultura japonesa do que ocidental, que nem Guilty Gear faz com as bandas de rock e por aí vai. E continuaram a série. Originalmente, essa série em questão de história, ela é bem confusa, porque você tem questões de várias linhas do tempo, todas se juntando em uma só, aí você não sabe o que é canônico e o que não é canônico. Isso é uma coisa que grita principalmente no primeiro, né? Porque realmente o primeiro jogo, eu falei, né? Eu fui direto no modo história e tudo mais. Tem o modo arcade e tem o modo história. O modo arcade vai pegar, vai mostrar algumas coisas, vai abordar um pouco sobre cada personagem e tudo mais. O modo história ele vai aprofundar mais. Só que o modo história ele tem uma questão, que o modo história dele, ele tem uma mecânica de rotas. Então, durante a história ali, durante as interações entre os personagens e tudo mais, você vai fazer pequenas escolhas, né? Uma coisa que até tinha no modo história dos Guilty Gear também. Você vai fazer escolha que, dependendo das escolhas que você faz, ou também se você ganhar ou perder determinadas lutas, você vai ser encaminhado para finais diferentes. A questão é, qual final vale, qual final não vale? Porque às vezes você encontra uma coisa do final de um personagem que se contradiz muito com o final de outro personagem. Como, por exemplo, o personagem que o Neco, ele tá utilizando o melhor personagem de todos? Ele tá usando o Bang. O Bang, eu lembro quando eu joguei o Calamity Trigger, eu peguei um final onde o Bang morria no final. Eu fiquei, filho da puta tá nos outros jogos, como assim? Então, tipo, fica muito esse negócio estranho, né? Você não sabe se é canônico ou se não é. O interessante é que o que acontece? Atualmente, a série conta com
4 jogos principais, não tô considerando as versões estendidas, ok? Só contando o título por si próprio. São os jogos de Calamity Trigger, Continuum Shift, Chrono Fantasma e Central Fiction. Nesse meio todo, existe um anime chamado Outer Memory, que tenta resumir Calamity Trigger e mais ou menos ali o finalzinho pra metade de Continuum Shift pra te engatilhar pra você jogar a série Continuum Shift. Tem inúmeros mangás, a série tem inúmeros mangás, inúmeros novels e inúmeros spin-offs. Sim, a maioria, com todo respeito, é balela. A maioria é pra você entender melhor um personagem, entender um ponto da história que ficou mais confuso, porque é que nem, realmente, a história é extremamente confusa, principalmente, assim, pra quem não tá acostumado a ver coisas de linha do tempo, não tá acostumado com um jeito mais anime de se consumir uma obra e desse estilo. Ok, isso é interessante. Vamos lá. Para ter uma noção bacana da série BlazBlue, vamos ter em mente um ser, uma força, ou algum objeto, o que você queira chamar de estado físico, ou respeitando as leis da física, chamado de Azure. O Azure, o Azure, tanto faz, é uma espécie de força que criou todo tipo de coisa do universo. Essa força, por si só, conseguiu criar 3 unidades que eu gosto de chamar de... Normalmente é referenciado a uma só, mas eu gosto de dizer que era 3 porque foram os 3 primeiros seres a serem criados, por assim dizer. São os seres primordiais, que é a unidade Amaterasu, a unidade de Susanoo e a unidade de Tsukuyomi. Basicamente, eles tinham funções e eram mecanizados para construção, manutenção e equilíbrio do universo. Então eles conseguiram criar toda a vida e tudo que existe em volta do mundo. Só que por algum motivo, a unidade Susanoo, que era responsável para manter a paz, manter o equilíbrio e tudo, revoltou-se com o sistema. E ele começou a fazer um balaio do caramba em tudo. Mais pra frente na história, a gente é introduzido a mais ou menos uma guerra que ocorre no distrito de Karuga. Isso no próprio mundo de BlazBlue, já acontecendo no planeta de BlazBlue, no universo de BlazBlue. Na real, antes mesmo, né, a gente é introduzido logo anos depois a 2 tretas que aconteceram, que é a guerra da Dark Beast e após isso a guerra de Karuga. Isso. Eu falei certo na hora, enfim. Hã? Eu queria. Vamos só dar uma pincelada na guerra, porque eu acho mais legal de a gente começar com a pincelada da guerra depois da Black Beast. Eu não sei porque, eu sempre gosto de fazer isso. Ele é um acontecimento mais, tipo assim, menor, e depois introduzir uma coisa maior pra dar uma tonalidade mais épica. Mas vamos lá. Vou começar então pela Black Beast. Basicamente, é uma entidade, tipo um Godzilla, assim, digamos assim. Oh my god, Godzilla! E assombrou todo o mundo. E 7 heróis se juntaram. 6. Os grandes 6 heróis se juntaram e conseguiram derrotar a grande besta. Aí com as garras magos, isso mais pra frente, não vou me aprofundar isso agora. Mas eles usaram armas e conseguiram, muito fortes, e conseguiram derrotar a besta. E ela foi selada. Muito tempo depois, quando o mundo já estava em paz e tudo, ocorreu a guerra do distrito de Karuga. Era uma espécie de cidadezinha, digamos assim. A cidade assim, hierárquica. Obrigado. Português morreu. E digamos que a treta se resolveu de uma forma não tão pacífica e teve consequências em muitos inocentes. Muita marca, assim, do jogo, vocês vão ver aqui na história, assim, a história como um todo é marcada por esses 2 grandes acontecimentos. E Calamity Trigger explora muito superficialmente isso inicialmente. A gente vê na história que eles focam muito na trama central, que seria mais ou menos a parte ali do Cauldron, do que pode estar acontecendo ali, mas a gente não tem uma noção boa. E eles só querem jogar informação na sua cara pra te dar uma incógnita sobre o que tá acontecendo. E, sinceramente, eles fazem de uma forma bem falha, porque é tanta informação que você se perde no que tá acontecendo e é muito confuso e contraditório. Aí eu vou ter que chutar um pouquinho o cachorro morto, porque a gente já pegou, a gente já falou. O BlazBlue tem uma história confusa pra um caralho. Tem uma história que é extremamente caótica, principalmente por essa questão, linha do tempo, universo, ramificação, não sei o que. É difícil de você entender por padrão. Só que Calamity Trigger, pra mim, comete um erro filho de uma
puta em questão narrativa, que é, ele não faz questão de explicar absolutamente nada durante a trama. Então você começa a história, qualquer personagem que você pegar ali, você vai ter esses negócios Keldron, você vai ter os negócios da cidade hierárquica, você vai ter a guerra de Karuga, você vai ter o negócio da Library, da Null, de unidade. O jogo, ele não faz questão de explicar nada desses termos, nada desses conceitos. O Lazarus, BlazBlue, você não sabe porra nenhuma do que é o que é ali, né? Ele não te dá o contexto pra você pegar a base daquele universo, pra você entender minimamente o que tá. Você não sabe o que é personagem, você não sabe o que é arma, você não sabe o que é organização, você não sabe absolutamente nada. Ele te joga ali de paraquedas, se vira aí, eu não vou explicar. Isso é uma coisa que pra mim só vem a ser acertado quando a gente entra no jogo seguinte, que é o Continuum Shift, que não é tão estranho pegar e falar do Continuum Shift um pouco agora, porque o Continuum Shift, ele tem um modo história resumido do Calamity Trigger dentro dele. E esse modo história resumido do Calamity Trigger é infinitamente superior ao Calamity Trigger inteiro. Por quê? Porque o Calamity Trigger, ele tem esse negócio que eu falei. São vários modos histórias individuais de cada personagem, né? E, tipo, você nunca sabe o que é canônico, o que não é, né? O que vale, o que não vale. E quando você vai pro final verdadeiro, que você libera quando zera com todo mundo, você vai ter algumas pinceladas de coisa da trama de alguns personagens, no caso o Ragnar, a Noel e o Jin, indo pra uma linha canônica. O modo história do Continuum Shift envolvendo o Calamity Trigger, ele pega, mescla essas 4 histórias, né? O Ragnar, Jin, Noel e o final verdadeiro, de uma forma muito mais fácil de você entender, porque ele pega coisas de antes do Calamity Trigger, mostrando, por exemplo, o Calamity Trigger, ele se passa em Kagushi, não sei falar. Kagutsuchi. Obrigado. Ele se passa nessa cidade, e só que não mostra direito os eventos que levaram pra essa cidade. No Continuum Shift mostra porque o Ragnar foi pra essa cidade, mostra porque que o Jin foi pra essa cidade, mostra a Noel recebendo a missão que ela tem durante o Calamity Trigger, vai mostrando essas coisas, vai mostrando como vai desenvolvendo a trama desses personagens até chegar na reta final, que aí sim é o final verdadeiro. Então eu acho que funciona muito melhor essa estrutura que ficou dentro do Continuum Shift do que a estrutura que é dentro do Calamity Trigger mesmo. E trazendo mais um paralelo já com esse paralelo, o anime é pior ainda, tá? Eu já adianto que eu assisti o anime, e o anime é extremamente péssimo, ele é extremamente rushado, e o que já não tinha explicação, não tem explicação. Ele só te fala assim, existe isso aqui, beleza? Aí é isso. Assim, e não dá mais nenhuma informação. Por exemplo, existe uma bruxa que era aparentemente uma das 6 heróis, aí ela criou as armas. Aí, tipo, beleza. Aí todo mundo cai em cima da fantasma lá e ninguém sabe por quê. Assim, todo mundo começou a cair em cima da porrada porque ela estava ao lado. Um cara, estilo Michael Jackson, estilo Muzan. E é possível, porque assim, é isso. É só mais um paralelo. Que bom que eu não assisti o anime nem recomendei. Michael Jackson, foda-se. Não, surreal. Surreal de péssimo. O anime é horrível, já fazendo até a crítica aqui. Péssimo, horrível. Dadas as introduções da história, dadas aspectos gerais e tudo, a gente já pode iniciar então com a história em si, né? O primeiro jogo da franquia é Calamity Trigger. Aí eu deixo agora com vocês. The wheel of fate is turning. Bom, dá pra eu começar, porque vocês já deram uma boa pincelada na história sobre o que deixa ela ser tão confusa. É o sistema de rotas, é a falta de explicação, é um monte de personagem que você só tem ali a introdução deles lá pelos textinhos, mas você não tem muita informação. A questão de como que o universo é apresentado de uma forma muito reduzida. E para você começar a entender, você tem que pegar a história de um, ligar com a história de outro, que vai ligar com a história de outro, e às vezes as coisas não se encaixam. Muitas vezes as coisas não se encaixam. E você só... A minha experiência foi que eu só comecei a entender as coisas bem perto do final. Porque eu lembro que eu tinha feito lá o modo história do Ragnar, da Noel, do Jin.
E eu fiquei sem entender. Só que depois eu fui refazer, tentar fazer outras rotas. E quando eu fiz alguns finais verdadeiros, que as peças começaram a se encaixar. Eu digo isso porque o Calamity Trigger parece que ele tem um sistema de loop que não é explicado dentro do jogo de forma muito direta. Só em algumas interações. Se eu não me engano, mais na campanha da Rachel. Filha da puta da coelho. Isso é citado. Por quê? Que nem o Arthur falou mais cedo, não dá pra saber o que é canônico. A questão que eu demorei muito pra pescar em Calamity Trigger é que parece que ao mesmo tempo que nada é canônico, tudo é canônico, porque o universo tá em um loop. O universo parece que tá se repetindo. Eu só comecei a pescar isso quando eu fiz o final verdadeiro do Jin. Por quê? No final verdadeiro do Jin, ele tem que, se eu não me engano, perder uma luta contra o Tiger, mas enfim, não é tão relevante isso. Só que no final mostra ele, quando ele cai no Cauldron, ele encontra a Rachel lá e ela pergunta, você quer se tornar um herói? Que isso meio que acontece em todos os finais do Jin que você vence. Só que no verdadeiro, daí corta direto para uma luta dele contra o Hakumen sem muito diálogo. E quando você faz o modo história do Hakumen, você descobre que o Hakumen era o Jin Kisaragi, só que vindo do passado. E aí foi nesse momento que eu consegui entender do futuro, que foi pro passado e que foi pro futuro de novo. Exato. Esse é o nível de BlazBlue. Esse é o nível de BlazBlue. E foi nesse momento que eu percebi que, cara, tudo aconteceu ao mesmo tempo nada aconteceu. Porque o que é canônico? O que vai seguir? O canônico meio que é o que você vai seguir pra ver o que vai acontecer no Continuum Shift. Porque ao mesmo tempo, você vê o final do Ragnar, onde ele acaba sendo morto, também é canônico, só que o universo vai lá e vai resetar. Então, ao mesmo tempo que tudo que você vê aconteceu, tudo que você vê meio que não importa tanto se aconteceu ou não. E acho que a grande confusão de BlazBlue Calamity Trigger é exatamente isso. Você só percebe que o universo está num loop quando meio que, sei lá, já está terminando a história se perguntando o que caralho está acontecendo. Sim. Só que o curioso aqui, é interessante ter puxado o gancho do Hakumen, é que o Hakumen é o líder dos 6 heróis, correto? Ele é o líder? E que nem eu falei, os 6 heróis lutaram na guerra muito tempo atrás, uma besta negra e conseguiu vencer. Só que o Hakumen que a gente conhece, que é que nem vocês estão falando, é o Jin Kisaragi do futuro, colocando como presente a guerra. Que o Jin Kisaragi do futuro é o Jin que foi derrotado e lutou contra o Hakumen. Doideira, cara. Que lutou com outro Hakumen. E também é o Jin. Aí foi o que aconteceu. Aí a Rachel foi, pegou o Jin, treinou o Jin pra virar o Hakumen fora do tempo, em um lugar. O tempo não se. Digamos assim, ele se entrelaça normalmente. Não tem relevância. Isso. Eu acho que é a própria dimensão do Halloween. É da própria Rachel. Treinou e aconteceu todo esse balaio de novo. É esse o nível de confusão da história de BlazBlue, ok? Bom, como a gente já tá citando muito nome, muita coisa, uma coisa que eu acho que, pelo menos, isso a gente tem que pegar e falar, apresentar um pouco cada personagem, porque a gente tá falando a Jean, não sei o que, a Rachel, quem não conhece BlazBlue deve estar tipo, quem? Oi? Hein? Então eu acho que é uma coisa importante pegar e já apresentar. Então, quem começa? Mesmo. Posso começar. Bom, começando pelo protagonista, Ragnar the Blood Edge. Ele é o personagem principal e dentro da história de Calamity Trigger, você descobre duas coisas. A infância dele meio que teve um trauma gigantesco, onde ele supostamente perdeu a irmã, o irmão ficou maluco, e um certo alguém ocasionou isso tudo e inclusive matou a pessoa que cuidava deles. E durante a campanha de Calamity Trigger você descobre que o Ragnar é aprendiz de um dos 6 heróis, que é o Jubei, que é um gato falante espadachim maluco e forte pra cacete. Com tapa-olho. Muito importante o tapa-olho. Porque isso deixa ele mais shed. E o Ragnar, o propósito inicial dele é cair na porrada com a NOL. Ou NOL.
como vocês quiserem chamar, enfim. Harbor E Zone, no Harbor propósito Zone. dele no Também conhecida Calamity como Trigger. Library. E no propósito dele no Calamity Trigger é destruir os Cauldrons, que de forma bem resumida são portais para dimensões diferentes, linhas temporais diferentes. É o portal que leva para qualquer lugar. Em resumo, é isso. O E outro o personagem. Ragnar também, ele é o criminoso mais procurado do mundo por conta desse negócio, porque dentro da lore do Calamity Trigger ele já destruiu 2 Keldron, né? Ele já destruiu 2 desse, por isso ele é extremamente procurado, ele tem uma recompensa filha da puta, e todo mundo quer pegar esse homem. Além de estar portando uma arma que não é permitida e ter sido considerado culpado pelo incidente que aconteceu dentro da casa dele. E voltando aqui para outro personagem, eu acho que deu uma boa pincelada sobre o Ragnar, é o irmão dele, o Jin. O Jin Kisaragi, ele foi a pessoa que acabou fazendo essa confusão toda na casa dele por influência de alguém. Você não sabe de quem por enquanto. Nisso ele foi adotado por uma outra família e foi parar na NOL. E lá ele acabou sendo o veterano da Guerra de Karuga, como o Neco já tinha falado. Só que ele já não era um cara muito bem da cabeça. Ele foi entrar numa guerra, piorou tudo. Ainda mais porque ele foi considerado o herói, sendo que ele mesmo fala que ele não merece esse título. Ele não fez nada de heroísmo, só encerrou uma guerra que... Ele só matou o líder do exército inimigo. E aí meio que fizeram ele de herói pra servir de holofote, por assim dizer. E aí ele já não era um cara muito bem da cabeça, e quando ele descobre que o Ragnar estava vivo, ele tem um troço e começa a perseguir o Ragnar de tudo quanto é jeito. Isso é uma coisa que pra mim é muito importante pegar e ver a história do Calamity Trigger dentro do Continuum Shift, porque essa parte do Jin tendo um troço, quando descobre que o Ragnar tá vivo, o que ele tá fazendo e pra onde ele vai, é uma coisa que não tem no Calamity Trigger. Então você começa o Calamity Trigger, a história do Jin, o Jin tá numa jornada filha da puta, você não sabe o que tá acontecendo. Aí você vai pra trama da Noel, a Noel tá caçando o Jin, você vai ver por que ela tá caçando esse filho da puta. É o Major, por que ela tá caçando o Major? Não sei o que. Você fica nessa confusão. Você vai no contínuo, explica certinho. Você tem o Jin recebendo a informação, você tem o Jin surtando, você tem o Jin indo pra negócio, e depois a Noel recebendo a missão. E já vamos falar da Noel logo de cara, né? Que no caso a Noel é... Lineout é o quê? Eu joguei todos os jogos, eu não fui atrás da tradução de Lineout. Tenente, a Noel é uma tenente da NOL, né, é uma tenente da Library, sobre o comando do Jin Kisaragi, e quando o Jin dá esse surto, né, ele some, ele desaparece pra ir atrás do Ragnar, contra ordens da NOL, né, ele vai isso sem receber ordem pra isso, e por conta disso ele fica foragido, e mandam essa tenente pra ir atrás e recuperar o Jin Kisaragi e trazer ele de alguma forma. E o propósito da Noel aqui é esse, por mais que tenha alguns mistérios ali que vai mostrando logo de cara envolvendo a personagem, principalmente uma forma estranha como ela se comporta às vezes e tudo mais. Fora que também o trio de protagonistas é esse. Fora que também ela é colega de escola do Jin, junto com outras duas personagens que vão ser abordadas mais pra frente na franquia, mas é uma coisa que já é mostrado durante a história dela, né? Ela já estudou com o Jin antigamente, então os dois já têm uma relação de alguns anos por conta disso. Só que por algum motivo o Jin ele detesta a Noel. Ele despreza a Noel com todas as forças possíveis, né? Relacionamento tóxico pra caralho. Na forma mais literal. E esse é o trio de protagonistas que vão estar presentes e ter importância em todos os jogos. Tem outros personagens também, como esse que eu tô usando na fonte de perfil, que é o Razama, mas a gente vai falar dele mais pra frente, senão vai ficar muito confuso. No caso que a gente tem, o Razama, ele não é jogável no Calamity Trigger, mas ele tem bastante participação. Por quê? Porque o Razama, ele é um capitão mandado praticamente junto da Noel pra ir atrás do Jin, que ele é do departamento de inteligência. Então ele vai ali pra pegar informações do paradeiro do Jin, onde o Jin pode estar. E o que a gente tem do Razama inicialmente é isso. Tem outros personagens jogáveis, como o Iron Tiger, que é um caso que entra muito nessa questão de não ter tanta explicação sobre o universo de BlazBlue, porque ele é de uma outra organização que se opõe à NOL. Que é o Setor 7. Que é o Setor 7, que é meio que comandado pela Kokonoi, que é uma cientista meio
pirada das ideias. Pirada Ilha de E Jubei. ele tem isso também. E ele tem uma atuação não muito relevante nesse jogo, porque ele tá mais como outra pessoa que tá caçando o Ragnar. Só que ele tá recebendo ordens da Kokonoi, e nesse jogo não fica muito claro qual que é o propósito dela. Você só sabe que eles não gostam da Null. E outro personagem que é bem relevante logo no começo é a Rachel Alucard, que é uma O tampinha coelho. vampira. E ela parece ter conhecimento de muita coisa sobre o universo, só que ela nunca deixa nada claro. A questão que eu já falei mais cedo sobre o universo ficar em loop, voltando toda hora, repetindo os mesmos eventos, só que com uma coisinha diferente ou outra. A Rachel, ela parece se lembrar de tudo. Então, tipo, toda a besteira que acontece, ela já viu. Qualquer coisa que você... Um final alternativo, ela provavelmente já vivenciou aquilo. Porque, independente do quanto o universo reinicie, a memória dela se mantém. O outro personagem, que também não é jogável, mas que aparece muito junto com a Rachel, é o mordomo dela, que é o Valkenheim. Ele não tem tanta presença, você só sabe no Calamity Trigger duas coisas. Ele já foi um cara muito forte. E 2, ele é o mordomo da Rachel. É gostoso. E os outros personagens, tem um que deixar pra falar só no final. A Taokaka, que é uma caçadora de recompensas meio doida das ideias. Essa é bem lesada meio das que ideias. tá lá no universo. No caso, Uhum. a Tal, acho que a única informação que a gente tem é que o clã Kaka, né, que é o clã dela, é gerado através de experimentos que aconteceram na Dark Era, né, que é o momento em que tava sobre a ameaça da Dark Beast, né? Eu acho que a única informação que a gente acaba tendo da Taukaka, e a Taukaka ela é uma personagem que, infelizmente, no decorrer de todos os jogos, ela é apenas um alívio cômico, né? Ela tá ali mais pra pegar e complementar o elenco de lutadores para você pegar e selecionar. Porque a Tal ela é uma personagem que não tem muita importância dentro da história. É mais essa questão, né? A personagem ali que vai estar sempre fazendo merda e vai estar chamando atenção ali por ser totalmente pirada. Além deles, tem a Light, que é uma médica e que tá atrás no começo só sabe de uma coisa. Ela é médica. E ela já pertenceu ao Setor 7, ela conhece o Tiger, e ela tá atrás de um outro personagem que é o Arakune. Pior coisa já criada nessa franquia desgraçada. Não, pra mim o pior é a história do Arakune no Central Fiction. Enfim, pode continuar. Tudo do Arakune é horroroso. O gameplay dele é bizonho, mas eu gosto da forma como ele é tratado na campanha do Calamity Trigger, porque ele é o único personagem que meio que é uma caixinha de surpresa no quesito de você não faz ideia do que ele é, não faz ideia de qual que é o propósito dele, só sabe que ele é parece você tá construindo uma besta. É um bicho esquisito, e ele meio que parece, pelo Calamity Trigger só, um bicho saído de um filme de terror, que o bicho invoca insetos, o bicho tem umas habilidades muito estranhas, o gameplay dele é todo zoado. Enfim, ele é um personagem muito... Que assim, perguntar qual que é a personalidade dele. Ele é um monstro que parece que quer só absorver os outros. É isso. O que é importante nisso é que ele fica atraído pelo Ragnar e a Light tá atrás dele tentando salvar ele, porque os dois meio que se conheciam antes dele virar aquilo. E por fim, os dois últimos personagens, um deles a gente já falou, que é o Hakumen. Photobang. Que foi um dos 6 heróis, o Power Ranger de BlazBlue. Photobang, que demônio. O outro, eu sei, eu ia falar dele, o cabeção. Então tá faltando 3. Eu ia deixar tá faltando 3. de falar dele. Sim, mas... Enfim, o Bang é um sobrevivente da Guerra de Ikaruga e ele também detesta a NOL e você sabe que ele tem uma rixa muito grande com o Jin por conta da guerra. Porque o Jin foi meio que o responsável por matar o mestre dele. E era o líder e ele é da revolta. E ele é um personagem que ele serve muito para alívio cômico, mas que ele também tem um senso de justiça muito forte. Por fim, faltam 2 personagens, só que um deles eu vou deixar para falar no final, que é o Cal Clover. E nesse primeiro jogo é um garotinho que tem uma boneca que meio que segue as ordens dele. E ele também é um caçador de recompensas que
também parece que, assim como o Jin, não é muito bem da cabeça. Lembrando Até que porque caçador de ele trata a recompensa. porra da boneca ali como irmã, né? Ele sempre tá chamando a boneca de irmã, mesmo desde o começo, em todas as campanhas que você encontra esse filho da puta, todo mundo fala: essa porra é uma arma fodida da época da Dark Beast. Lembrando que caçador de recompensas é o termo utilizado para aqueles que ficam caçando literalmente recompensas. São alvos que normalmente são catalogados pela norma como procurados de crimes de guerra ou alguma coisa assim. Traidores de pátria, por aí Nesse vai. caso, mais especificamente, o Ragnar. Na real, a gente tá chamando de caçadores de recompensa, mas no jogo eles utilizam outro termo pra esses personagens, que são os vigilantes. Isso, bem lembrado. E a princípio tem mais um personagem, mas eu vou deixar pra falar dele quando eu terminar de falar da história. Enfim, voltando aqui pra história, eu já falei bem dessa confusão que é. Você termina, você não entende nada, você faz outras coisas, se encaixa um pouco, mas depois tem contradição. Só que tem uma coisa em comum no final. Que é agora que eu vou falar dessa outra personagem que estava faltando. Sempre o Ragnar meio que tem um padrão de lutas, e a última luta dele é contra essa última personagem, a Nu. Ela aparece saindo do Cauldron, e parece que ela e o Ragnar têm uma relação de rivalidade faz muito tempo. E ela tem um sentimento bem estranho de parece gostar do Ragnar e querer matar ele de tudo quanto é jeito. E sempre que termina, o Ragnar enfrenta ela, é derrotado, ela agarra o Ragnar, os dois se empalam e eles caem no Cauldron. Todo o final do Ragnar meio que acaba assim, se você dependendo da rota. Mas isso é interessante, porque eu já comentei aqui a questão de eu só percebi o loop quando eu fiz o modo história do Jin, porque no modo história do Jin é exatamente a mesma coisa, só que o Jin cai junto. E lembra que eu falei que essa coisa dele ir pro passado e ter virado depois o Hakumen? O Ragnar com a Nu, quando caem no Cauldron e vão pro passado, se transformam na Black Beast. Por isso que toda vez que acontece, o universo reseta. Você volta lá pro passado, Ragnar se fundiu com essa unidade, virou a Black Beast e volta de novo lá pra época dos 6 heróis e fica repetindo isso toda hora. Porque eles nunca dão um Trigger não indício pega de todo esse- futuro além desse evento. Eles nunca dão um indício que algo continua no universo após o Ragnar se tornar a Black Beast. Simplesmente acontece e você fica, né, rodando que nem hamster em rodinha. O interessante aqui é que no anime, ele já meio que conta quem que tá fazendo esses loopings e por que tá fazendo esses loopings. Só que vamos entender da seguinte forma. Tem alguém tentando impedir que isso ocorra, ok? Inicialmente a gente entende que, pelo menos quando eu fui experimentar BlazBlue pela primeira vez em questão de história, pelo menos eu tive essa impressão. Eu pensei que era pra salvar, ou tipo assim, a entender que é pra impedir que o mundo acabe. Só que vamos dizer que não, vamos dizer assim. Isso é explicado mais pra frente, engatilhando pros próximos jogos. A questão que, dando um pequeno ganchinho, mas sem dar spoiler, o Mori parecia saber exatamente o que ele queria contar, porque tem coisa nesse jogo que você só vai entender no último jogo. Principalmente Eu até envolvendo comentei modo com o Arthur, o final da Nu vai dar dica pro final do Central Fiction, e o problema foi a forma como ele decidiu contar. Porque Calamity Trigger ainda é um BlazBlue que mesmo que depois de jogar o Central Fiction, eu me vi revisitando bastante, porque eu realmente fiquei, cara, até onde esse maluco tinha previsto. E realmente tem muita coisa no primeiro jogo que vai servir de base para acontecimentos lá no futuro. Só que a forma como isso é contado, pessoa que está jogando aquilo pela primeira vez vai olhar, tipo, cara, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Depois que, pelo menos no meu caso, eu finalizei, já vi tudo que a história tinha para oferecer, e voltei, eu realmente olho e penso, o Mori pensou em muita coisa desde o primeiro jogo. Só não expressou ela da melhor forma possível. É aquele negócio, BlazBlue ele tem uma história muito boa, mas a forma como ela é contada complica muito a situação. Tanto que eu só fui
pros jogos seguintes por conta dessa interrogação filha da puta que eu tava na cabeça. Falei, não, eu não tô entendendo nada, eu quero entender isso, que porra é essa? Mesmo fazendo o final verdadeiro, eu ainda não entendi direito aquilo. E, bom, voltando aqui, eu acho que já tá bom da gente entrar na reta final daquela história, que é falar sobre o final verdadeiro. Ele faz uma mistura entre a história do Ragnar, da Noelle e do Jin. Só que você vê por um ponto de vista misturando dos dois, já que antes você só via jogando com o personagem, agora você joga com o Ragnar e com a Noelle. Chega até a mesma... Meio que segue tudo quase o mesmo esquema. Só tem uma diferença. Antes de... Tem a luta do Jin contra o Ragnar, porque os dois se encontram num prédio da Noelle que estava vazio por algum motivo. Os dois se enfrentam, o Ragnar vence e segue para destruir o Cauldron. A Noelle vai... Logo em seguida, encontra o corpo do Jin, ela junto com o Hazama. O Hazama fala porque, boa sorte aí, que o trabalho dela era pegar o Ragnar, o trabalho dele era só ver o que tinha acontecido com o Jin. E aí E ela vai lá e segue atrás do Ragnar. Nisso, o Ragnar tem um confronto com o Hakumen, que a gente já falou quem é, e ele tava lá exatamente para matar o Ragnar de novo. E só que em todas as histórias, porque como o Hakumen, ele também tá preso nesse looping desgraçado, ele sempre cai no Cauldron, vira o Hakumen, enfrenta a Black Beast e tudo mais, ele sabe que o Ragnar é quem vai se tornar a Black Beast. Então a todo momento ele tá caçando o Ragnar, isso no decorrer de todos os jogos. Ele tá atrás do Ragnar, ele quer a cabeça do Ragnar pra impedir que em algum momento ele possa se tornar a Black Beast de novo. Tanto que se você jogar o modo arcade, eu acho que isso vale em todos os modos arcade, quase todos os modos arcade na real. O Hakumen, ele é o penúltimo chefe. Quase sempre. Antes da Nu, você enfrenta o Hakumen. É o subchefe, Só que na história, tanto do Ragnar, se eu não me engano, quanto da Rachel, se eu não me engano, e provavelmente outros personagens também, como o Bang, o Carl, quando você enfrenta o Hakumen, você não derrota ele. Mas quem tinha meio que pego o Hakumen e trazido ele para esse tempo foi a Kokonoi. E toda vez isso já é falado antes dele matar o... Isso é falado, na campanha do Hakumen mesmo. E sempre que ele vai matar alguém, a Kokonoi pega e tira ele de lá, teleporta o Hakumen. No final verdadeiro, o Hakumen quebra o teleporte e fica lá pra matar o Ragnar mesmo. Só que, nisso, o Ragnar ele usa a habilidade dele, que é o Azure Grimoire, ou BlazBlue também. Não é o mesmo BlazBlue que o Neco já tinha falado, ele é digamos que ele tem uma cópia do BlazBlue. E ele ativa isso e aí ele consegue ter uma luta mais equilibrada. Só que enquanto os dois estão lutando, a Noelle continua descendo e chegando perto do Cauldron. E ela chega no Cauldron antes do Ragnar. Quando ela chega, ela encontra a Nu saindo do Cauldron e ela meio que entra em parafuso também, como se ela também fosse um robô. As duas se enfrentam, Noelle perde, só que antes da Nu conseguir finalizar a Noelle, o Ragnar consegue chegar a tempo e impedir. Então, de novo, os dois têm a luta, Ragnar perde, Nu empala o Ragnar, só que quando ele ia cair de novo no Cauldron para repetir isso tudo de novo, a Noelle estende a mão e segura ele antes dele cair. E aí a Nu cai sozinha no Cauldron e o Ragnar sobrevive. Aí entra uma parte que já é um pouquinho mais complicada. Porque é a quebra do looping. É aí onde o Lupin morre. E aí você descobre que assim que aquilo acontecia, um monstro que ficava dentro de um satélite disparava um raio e explodia aquele lugar. Nisso, a Rachel aparece e ela bloqueia com um escudo e fala: você vai continuar dormindo por mais alguns anos. Só que aí quando ela volta, o Hazama, que estava acompanhando a Noelle até uma parte anterior, ele não desceu com ela, aparece lá e o Ragnar reconhece ele logo de cara. Por quê? Porque foi ele que tinha sido responsável pela toda a desgraça que aconteceu na infância do Ragnar. E como a Noelle tinha colocado a cara dela dentro do Cauldron, por assim dizer, ela meio que conseguiu o olho do Azure. E assim que ela meio que encara o Hazama depois desse evento, ela enxerga quem que ele era de verdade. Porque nesse balaio de gato todo, que eu falei do modo história, tem um personagem que ele aparece em alguns momentos, só que
como meio que um espectro. E você não sabe bem qual é a dele. Ele aparece na campanha da Rachel falando com o Valkenheim. E E fala com a na Rachel campanha da também, se eu Rachel não- mesmo, ela também no- tira sarro. A Rachel Aham, e encontra o também tira sarro Razama, da tira sarro. Rachel. Uhum. E você até aquele momento pensa, é um espectro maluco aí. E quando ele se encontra com a Noel enxerga esse espectro meio que dentro do Razama. E esse espectro é o Teru, que também foi um dos 6 heróis, mas que agora é o cara que tá fazendo um monte de merda no universo. 99% das merdas do universo de BlazBlue foram culpa desse cara. E ele fica tem o espectro, que ele consegue sair do corpo do Razama, mas quando ele precisa de um corpo, ele volta para dentro do corpo do Razama. São duas pessoas diferentes, com um corpo só. E o Ragnar reconhece ele logo de cara, mas ele não tem condição de enfrentar ele, já estava muito acabado. Só que o Razama também reconhece que enfrentar ele, o Ragnar, a Noel e a Rachel de uma vez só não ia dar boa. E a Calamity Trigger acaba assim. Você descobre quem era o responsável por essa merda toda. A Rachel avisa isso pra Kokonoi. E aí fala, agora a gente tem um inimigo em comum. E esse é o final de Calamity Trigger. Que maluquice. Se fosse pra resumir isso, eu não esperava que eu fosse conseguir dar um resumo dessa história de tão maluca que ela é, mas eu acho que eu fiz um trabalho decente. Fez um ótimo trabalho, cara. Eu não ia conseguir. Porque pra você ter uma ideia, esse modo história, resumido no contínuo, são 4 horas, amigo. São 4 horas pra conseguir pegar e abordar essa putaria toda. Então, tipo. Nossa, isso porque. Hã? Desculpa te cortar, mas isso é porque ainda não falou do sistema Takamagahara, das questões do que em si é o Calamity Trigger e o porquê que as coisas são tão desconexas assim e depois ficou tudo junto, enfim. Mas, nossa, isso é realmente impecável, trabalho impecável. Porque realmente o Calamity Trigger, ele é uma trama extremamente confusa, ele é uma trama que é um vai e vem desgraçado, é esse negócio de você não entender o que tá acontecendo, e aí só no final verdadeiro as peças vai encaixando, mas como você tem essa lacuna de informações muito grande do que veio antes, né, das informações, você ainda fica perdido. Tipo, tem essa revelação do Terune ali e tudo mais, mas você ainda tá perdido ali em algumas coisas, você ainda tá perdido em quem é esse espectro exatamente. Tipo, você viu ele interagindo com a Rachel, na real você não viu necessariamente o espectro interagindo com a Rachel, você viu o próprio Razama interagindo com a Rachel, e aí você já vê, opa, tem coisa estranha nesse maluco, esse maluco aqui é treta. Aí você vê a cena ali do Jin e tudo mais, você vê que tem alguém ali por detrás, mas tipo, você não vê que é um espectro, você não vê que é uma pessoa nem nada, então vai ficando essas questões bem confusas. E o próprio negócio que você falou da Noel ganhar o poder do olho, né, o olho de Azur e tudo mais, também é um negócio confuso, porque tipo, não dão essa informação ali praticamente, não dão informação de poder, você ganha poder ali do Cauldron. Na real, o máximo que falam nessa parte, e se eu não me engano já é nessa parte que fala, é que a Noel é a verdadeira herdeira do Azur. Né? E aí é um momento que, inclusive, a gente tem a revelação que o Azur do Ragnar é uma cópia, né? O Azur do Ragnar não é o verdadeiro. O verdadeiro, quem pode portar o verdadeiro Azur é a Noel. Só que mesmo assim, você ainda não tem noção do que é o Azur, você não tem noção do que é BlazBlue, você não tem noção de porra nenhuma, cara. Você não tem noção de absolutamente nada. Então fica esse negócio extremamente conturbado. E com um gancho ainda. Então você pega e você se vê obrigado a sair do Calamity Trigger e falar, tá, eu vou comprar o Continuous Shift. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comprei o Continuous Shift. Bem, questão de gameplay. Meu trabalho aqui não, está de gameplay não. A história é essa, né? Você tem Oi? quase 15 personagens, mais ou menos uns 10, 15 personagens, né? E basicamente, o modo história, as únicas coisas que eu acho que é bacana complementar, é que nem o Arthur disse logo cedo, o modo história, ele era fragmentado para cada personagem. O interessante é que, como a Noel salvou o Ragnar, ocorreu um evento que se chama Calamity Trigger. Basicamente, literalmente na tradução, é como o gatilho da calamidade. Os loopings, eles acabaram se encerrando. E o responsável por isso é a própria Noel. Porque era predestinado que Ragnar, junto da Anu, caísse no Cauldron e virasse a Besta Negra. E o mundo pudesse por si encerrado. A humanidade teria sido morta e por aí vai. Por isso que ocorre esse looping, para tentar impedir que isso ocorra. Só que ocorre um problema muito grande aí, porque
ocorre a questão da a gente descobrir que a Noelle é a herdeira do Azure. Isso faz com que todas as linhas do tempo ocorre um problema. A linha do espaço e do tempo faz com que todas as linhas do tempo até então, que a gente já tinha um certo conhecimento, virem uma só. Então, quando você tem, por exemplo, um final que diz do Bang, da modo história, ele ali basicamente cria um romancezinho com a Light e tudo, e sendo que basicamente a Light se paga de casada no jogo inteiro, e bem casada, você pensa assim, puta merda, isso aqui tá canonizado agora, tipo assim, o Bang é insuportável no início do jogo, e tipo assim, em questão de ser gado e tal, a ponto de ser chato mesmo, e você fala assim, cara, como é que uma cena de romance que, digamos assim, deu certo, não era pra ser canonizada, virou canon, ou você tem, é por isso que o Hakumen existe, inclusive, porque também a Rachel, apesar de conseguir ter essa questão de quebra de volta, ela, enfim, gente, nossa, é muita coisa pra porque explicar, aí entra nossa, esse muito. negócio que fica mais bugado ainda, porque, por exemplo, o Hakumen, Nossa. ele tem esse negócio, o Hakumen é o Jin do loop, então é o Jin que cai no Keldron junto com o Anu e com o Ragnar, vai pro passado, se torna o Hakumen e fica até o futuro. A partir do momento que você quebra o looping, né, nem o Jin nem o Ragnar caem no Keldron, mas o Hakumen ainda tá ali. Ou seja, a gente tem um Jin de outra linha do tempo, de outra ramificação, dentro de uma nova ramificação que Esse é o dentro problema. daquele contexto não faz sentido. Não dá pra explicar porque é muito complexo, é muito confuso essa questão de linha temporal. O tanto que é interessante essa questão de linha temporal e de looping, e eu acho que é isso mesmo. Na história do Hakumen, quando ele encontra uma outra personagem, eu acho que é nesse mesmo, se eu não me engano. Ele encontra uma personagem que só vai jogar no Continuous Shift, ele ajoelha e ele, tipo assim, ele pega no rosto. É no Continuous Shift, isso. Vou dar um pouquinho de spoiler. É muito interessante essa questão do looping, porque ele ajoelha e ele pega no rosto da personagem. Ele chora, cara, e a Tsubaki... falei não. Enfim, a Tsubaki, ela fica toda, tipo assim... A personagem chama Tsubaki. Ela fica, tipo assim, quê? Pra onde? Que isso? De onde vem? O que você tá fazendo aqui? Ela fica toda envergonhada, porque... Como se o Hakumen fosse o foda, entendeu? Tipo, ele fosse a lenda das lendas. E a Tsubaki fica, tipo assim, tipo, pô, por que um dos 6 heróis tá ajoelhando perante mim aqui, né? Tipo... Mas é interessante já ter pego e ligado com isso, porque a gente esqueceu de falar da cena pós-créditos do Calamity Trigger antes de ir pro Continuous Shift. Porque quando a gente termina o Calamity, a gente tem esse negócio todo, né? Razama se revelou como Terumi não sei o quê. Só que aí a gente tem ainda a questão, ele ainda tá se passando por um capitão ali dentro da Null. Ele ainda tem muito controle dentro da Null. E quando chega no final, ele chama essa personagem, que é a Tsubaki, pra sala dele e fala, eu tenho tenente, eu tenho uma missão pra você. Você vai ter que matar o Noelle e a Noelle e o Jin. E a questão da Tsubaki é, dentro da campanha Noelle, quando ela encontrou o Kaoru e tudo mais, porque o Kaoru ele fez parte da academia da Null também, antes de virar um vigilante. E nesse flashback ali que tem da Noelle, do Kaoru ali dentro do negócio, mostra o conselho estudantil. E mostra que dentro do conselho estudantil tava a Noelle, o Jin, que era o presidente, a Makoto, que é uma personagem que a gente também vai ver no Continuous Shift, e a Tsubaki. Ou seja, a Tsubaki e a Noelle são tipo best friends. E o Razama manda pra ela, e fora que ela também tem um romance com o Jin. Então o Razama manda essa personagem matar a melhor amiga e o romance dela. Então, tipo, é uma coisa que dá muita merda depois. No geral, e, bom, algo mais a declarar sobre o Calamity Trigger? Bom, em questão de gameplay, o jogo é bem desbalanceado. Assim, você tem ou personagens incrivelmente fortes, ou você tem personagens, assim, que ou não faz nada, ou não consegue fazer nada. De um lado você tem, por exemplo, a Nu, que, assim, se você olha... Não sei se tem noção, acho que o BlazBlue Calamity Trigger nem foi jogado muito na EVO, que é o maior torneio de jogos de luta. Porque você tem a Nu, que é a vilã principal, né, do modo arcade. E, tipo assim, ela spama o especial, ela não cansa de lançar o especial dela, que ela já anda com um monte de espadinha até o último canto da tela. Zoner. Isso era absurdamente forte, porque nenhum personagem ali era Zoner. E isso é importante falar, porque o Neco falou, o especial, na real é um comando normal dela, porque dentro do BlazBlue, ali na mecânica de gameplay dele, a coisa que mais pega e diferencia BlazBlue em Guilty Gear, porque você vai falar, são jogos de luta completamente diferentes, completamente distintos. Porque no Guilty Gear, ele tinha aquele negócio de cada personagem ter um modo extremamente próprio de se jogar, né? Você tem mecânicas únicas ali que diferencia muito. Um
personagem do outro. Cada personagem tem que fazer um TCC pra dominar ele. O BlazBlue, ele tem a mesma coisa, só que isso é baseado em um único botão, que é o botão de drive, né? Que é o quarto botão do controle dele, onde cada personagem com esse botão vai ter uma habilidade própria. O Ragnar, por exemplo, o drive dele é o Soul Eater, se eu não me engano, que ele basicamente recupera vida com os golpes especiais. A Noelle, ela entra meio, ela carrega as armas dela e começa a spamar um monte de golpe ali, que nem uma louca desgraçada, né? O Jin, ele usa a espada dele, que é a Yukanesa, então ele começa a usar golpes de gelo mais fortes que congelam o inimigo e paralisa eles, né? Então cada personagem vai tendo uma mecânica própria baseada nesse botão. A Danu é invocar a espada lá na casa do caralho, que vem de frente, de trás, de baixo, de cima, vem de tudo quanto é lado dessa porra dessas espadas, e é muito rápido e dá muito dano. E detalhe, ela também coloca aquele portalzinho no chão que dá lentidão. Tem não consegue se mover direito. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu lembro porque eu fiz recentemente o arcade da no Calamity Trigger, porque o Vant ele falou do negócio. O modo arcade da Nu tem coisa que vai ser importante lá pro final do Central Fiction. E eu fiz o modo arcade antes de zerar o Central Fiction, pra ver qual que era disso. E aí você entendeu depois o que eu quis dizer, né? Mesmo assim, aquilo ali pra mim é um grande foda-se, cara. O final do modo arcade da Nu. A Nu tá na puta que pariu, provavelmente dentro do Cauldron, rodando, que nem uma louca ali. Ragnar! Fala a mesma coisa que ela fala a cada 10 minutos. Ela só sabe falar o nome desse corno. Vou perguntar pra vocês dois. Vocês já chegaram a jogar com Cal? Não, nem fuder. Eu não sou louco o sim, suficiente disso. Vai se fuder. mas... Jogar com dois... Não, o Cal... A gente falou dessas mecânicas de drive. O Cal, o drive dele é a porra da irmã, né? É a porra do robô. A Nirvana ali. Você tem que jogar com dois bonecos ao mesmo tempo, cara. Vai se fuder. Quem foi o corno que inventou? Quem achou que isso ia ser uma boa ideia? E sabe qual é o pior? Não, você não tem ideia. E sabe qual é o pior? O Cal, junto da Nu, eram os personagens mais fortes do jogo. Até hoje, quem sabe, até no Central Fiction, quem dominou o Cal domina qualquer tipo de personagem e domina o jogo por inteiro, porque são dois personagens totalmente distintos, com mecânicas também totalmente distintas e atributos totalmente distintos. Vai pegar pra jogar você tá literalmente jogando com dois personagens ao mesmo tempo. É a recomendação jogar com dois personagens caso você se odeie tanto assim. Como diria o Master Alucard. Tanto que, assim, quando você olha os tiers, né, que normalmente os jogadores profissionais montam com opiniões deles do jogo, em todos os jogos, todos os 4 jogos da série principal, o Cal tá em S. Ele é o único personagem, assim, que se manteve no palanque, porque ele é muito forte. É um personagem insuportável de enfrentar. Quem dominou ele, realmente, dominou o jogo inteiro, porque ele é muito, muito difícil. Personagens que aparecem lá na frente, bem na frente, como a Nine the Phantom, que também já é bem chato por ser um zoner spammer, cara, não chega aos pés da dificuldade e da complexidade de vencer e dominar o Cal. Sério, assim, é surreal. Mas que eu já rachei de rir. Nossa, já coringuei cada vez. Nossa senhora, vocês têm ideia. Nossa senhora, já coringuei, cansei de coringar com isso. Que bom que eu não jogo competitivo de BlazBlue. Se vocês estiverem curiosos... fim de curiosidade, quando eu joguei BlazBlue, né, porque hoje em dia eu não consigo mais jogar mais, então tô enferrujado. Meu main era Tsubaki, eu era main Tsubaki. E mais pra frente, quando foi lançada, né, já também falando de outros personagens lá na frente, quando foi lançada a Izayoi, nossa senhora, era Izayoi o dia inteiro. Izayoi aqui, Izayoi ali, nossa senhora, era Izayoi... E ela, se não me engano, é considerada a melhor personagem de Central Fiction. Izayoi não, confundi, viajei. A Miu e a Izayoi eram as que eu mais jogava, puta que pariu. Adorava ficar spamando navinhezinhas e fazendo laserzinhos. Ai, que delícia, saudades. Mas é isso, não tem muito o que comentar, não. Em questão de balanceamento, que nem eu falei do Calamity Trigger, é um jogo extremamente desbalanceado, que ao longo do tempo foi se melhorando, foi se requintando melhor. Só que, no mais é isso. Você tinha o Ragnar, que era um personagem, até hoje, ele é o personagem com menos HP no jogo inteiro, mas ele, em compensação, consegue roubar a vida. Você tem Jin Sarai, consegue paralisar inimigos. Você tem a Noelle, que tem um alcance de ataques muito versátil, uma gameplay super lisa, só que ela tem um delay de recarregar a arma em cada drive que ela usa, mais ou menos. Você tem a Rachel, que é muito difícil de jogar, porque ela é uma questão de técnica, que toda hora você tem que, joga o ventinho pra lá, eu quero o inimigo mais longe de mim, eu quero ele mais próximo, eu tenho que plantar isso aqui,
pra conseguir... É um jogo de xadrez. Jogar com a Rachel. Você dormia jogando. Você não precisava fazer nada pra jogar. Fazer nada pra conseguir ganhar uma partida. O Cal. Só Não precisa discutir spamar aqui. drive. A Taokaka era mediana. Ela era uma personagem padrão de jogo de luta. Pelo menos ela era uma das mais tranquilas de jogar. Tanto que no Bem Calamity Trigger É. eu era Mental K. Ela era uma das mais tranquilas. Ela é mais padrão mesmo de jogo de luta. E o drive Bang dela de também é muito Shigami. simples, porque o drive dela é um dash. Ela dá um dash na cara do inimigo e você começa a socar a cara dele. O Bang Shigami é um personagem assim que ele é chato de dominar e no Climb Streak ele era extremamente fraco. Era um personagem assim que, e pelo menos eu sempre tive essa impressão. Ninguém queria jogar com ele, porque era um personagem difícil, ele colocava os pregos. Se eu não me engano, o golpe do guarda-chuva não era especial, então assim, ele dava muito menos dano e ele tinha um delay muito grande pra ser jogado. Tudo uma questão assim de balanceamento. Ou você tinha personagem muito forte, ou você tinha personagem muito fraco. A Light era uma personagem legal de se jogar, só que era fraca também. O Arakuni, deixa isso no canto, porque ninguém liga pra ele. Mas era isso. Falam que no Calamity O Trigger Tager. ele era o capeta. Grappler. O Tager, gente do céu. Pensa um personagem tanque que você consegue dar muito dano só de... peguei aqui, beleza, é isso. O Tager. Não. O cara respira e tanca. O Tager é insuportável. Quem Todos joga os jogos. Marvel vs Capcom 2, eu comparava ele muito com um Sentinela Marvel vs Capcom 2. Nossa senhora, senhor Jesus Cristo. Pior que lembra pra caralho mesmo. O bichinho insuportável. Enfim, pra mim é isso. Fechou. Fechamos o Calamity Calamity Trigger. Trigger depois de 1h13. Isso que eu ia falar, é muito tempo. Muito cansativo. Tô muito cansativo pra falar isso tudo. Bora, continua o shift? Vamos lá. Que a gente tem que, falta 3 jogos, a gente tem que acabar isso. Vai ter 4 horas desse vídeo, eu tô bem. Que preguiça. Dando vamos. início, temos uma notícia boa. A história do Continuum Shift é muito menos confusa que a história do Calamity Trigger. Uma coisa que já contribui muito pra isso é que agora, pelo menos, a gente tem informação do que é canônico, o que não é. Porque a gente ainda tem a mecânica ali, cada personagem tem sua história individual. A gente ainda tem o negócio do sistema de rotas. Porém, se você faz a rota errada de cada personagem, você tem uma ceninha guia pra você fazer a rota correta, né? Uma ceninha gag ali com a Kokonoi dando o caminho das pedras, ela falando, faz o final verdadeiro, tu merda. Vai lá, faz o que é canônico. Ok, de curiosidade. Punição Vocês por querem perder aquela analisar- luta. A gente vai analisar aqui a versão estendida, a versão padrão, que foi lançada muitos anos atrás, que ninguém lembra. Porque o Continuum Shift e o Chrono Fantasma, eles têm esse negócio. Os dois, eles têm as versões padrão e eles têm a versão estendida. Hoje em dia, na Steam, por exemplo, você só acha pra vender a estendida do jogo. Eu não sei exatamente o que pega e adiciona. Então... Eu posso falar um pouquinho disso, porque eu joguei a versão de PSP, que é o Continuum Shift Isso 2. que eu ia falar. Pode continuar, Vande. E o que eu vi que adicionou no Extend foi, se eu não me engano, a música da luta do Jin contra Tsubaki, a Childish Killer, que pra mim é uma das melhores músicas da franquia inteira. Adicionou a questão do modo história resumido do Calamity Trigger. E adicionou também o Relius como jogável e, se eu não me engano, aquelas campanhas dos personagens novos. No caso, Valkenheim, a Platinum, o Relius... eu acho que eu cheguei a pesquisar isso. Foram 4 personagens que adicionaram, que foram esses 4 que você acabou de falar, né? Adicionaram na versão estendida. Lembrei. Na verdade, faltou um personagem aí. Foi acrescentado um quinto. Foi acrescentado um quinto, que é a Mil, tá? Porque o que aconteceu? sim, ela não tava no original, não? É porque Continuum Shift, vamos lá, pra bem entender pra quem vai ver isso aqui, se alguém for ver isso aqui. Todo respeito, Arthur. É verdade, então tá de boa. O que acontece? Continuum Shift teve o primeiro jogo, teve o primeiro jogo principal. Lançou, fez sucesso, beleza. Tempo depois, a história, ela não foi... Não, ela foi feita, foi até com certa forma finalizada. Só que tinham muitos personagens que os fãs queriam e não foram acrescentados no jogo. E realmente era injustiça não ter no jogo. Porque eles tinham uma importância muito grande na história. E eram Platinum, Valkenheim, Makoto, Aurelius e a Mil. Nisso, quando lançou o 2, foi lançado Makoto, a Platinum e o Valkenheim. Eu ouvi dizer isso bem no inicinho, assim. Sabe aquelas lendas de jogos de videogame? Então, tinha a lenda de que a Mil ia ser acrescentada ao jogo. Sim, nunca acontecia. E as pessoas sempre ficavam falando isso. Muito tempo depois, foi lançado o Extended, a versão Extended,
que é a que todo mundo joga hoje em dia. Tanto que basicamente ninguém lembra do 1 e do 2. E é muito difícil. Hoje é mais fácil, mas na época eu lembro direitinho. Eu adorava as aberturas a abertura do primeiro Continuous Shift. É a minha favorita. Antes da abertura de Central Fiction. E era muito difícil achar. Tinha que cavucar o YouTube inteiro, porque não tinha mais a abertura do Continuous Shift 1. Só tinha o do Extended ou do 2, porque era o que todo mundo jogava. O que acontece é que o Extended também tinha as questões de balanceamento. Alguns personagens tinham sido já naturalmente no Continuous Shift já tinha acontecido isso. Você tinha personagens que eram muito fortes, que eram um pouco mais fracos. Você tinha personagens mais fracos, que eram um pouco mais fortes. Tinham reajustes. Mas não mudou muita coisa, não. A única coisa que mudou foi o acréscimo de 2 personagens na história padrão, que era o Hazama e a Tsubaki, mais os 5 citados, e puta que pariu. A Miu também era outra personagem insuportável de enfrentar. Eu que o diga. Pior que eu nem lembrava que tinha no Continuum Shift, porque o Continuum Shift tem aquela questão. Já spoilando um pouco, a Nu, ela não tem participação direito na história do Continuum Shift. Ela não chega a aparecer porque dentro da história ela tinha caído no Cauldron, né? Ela caiu, o Ragnar ficou. Então meio que deu por desaparecido. O que a gente tem dentro do Continuum Shift que se assemelha a Nu é um outro robô agora sobre o controle da Kokonoi, que é a Lambda. E tem um gameplay basicamente idêntico ao da Nu, só que ela tem menos kit de Zoner e mais kit de Rushdown. Bem mais tolerável, na minha opinião. Mas ainda é muito um mais porre de tolerável. enfrentar. Que foi, né? Bom, mas... Enfim, a gente falou um bocado dos personagens, já tinha falado do Hazama, já tinha falado da Tsubaki. E tem esses outros que o Neco comentou, que no caso, esses 5 personagens, o que o Neco falou, no caso, a Nu não entra tanto na questão da história, mas ela já estava no jogo anterior, então acabou sendo adicionada. Os outros 4, eles têm mais relevância na questão da história, mas eles ainda não eram jogáveis, mas se tornaram jogáveis depois. No caso, o Valkenheim, a gente já comentou também no Calamity Trigger, né, que era o mordomo da Rachel. A Makoto também já comentamos, que era a terceira amiga de escola da Noel e da Tsubaki, que ela aparece em alguns momentos da história da Noel. Quem mais? É a Platinum. A Platinum, tanto faz, porque, né? A Platinum é um negócio meio complicado, porque é muito, pra mim, pelo menos, é muito estranho ter ela como jogável logo de cara, porque eu não sei em todas as campanhas dos personagens que já tinham no elenco normal de Continuum Shift, porque só aparece na campanha do Ragnar, pelo que eu vi, essa personagem, e não tem nenhuma revelação. Também. Na do Bang aparece? Mas eu não fiz a do Bang, então não sabia. Só que a gente não tem uma revelação. Desculpa te botar, é só por curiosidade. É porque o Bang tenta acatar a Platinum como aprendiz do Bang. Só que, obviamente, não dá certo, porque a gente sabe como é que é a personagem da Platinum, né? Platinum, então... Mas aí a parte que é estranha pra mim é porque não tem uma revelação sobre essa questão do Platinum, né? Da Platinum e tudo mais, né? Porque a gente só vê esse negócio, né? Uma menina encapuzada que fica andando ali de um lado pro outro, que tem dupla personalidade, né? É a Senna e a Luna. A gente não tem nada muito além disso, pelo que eu vi. Então, pra mim, ter essa personagem como jogável no Continuum Shift eu acho estranho, eu acho bem peculiar, por mais que é uma personagem que venha a ser bem relevante eventualmente, mas ela ser jogável aí, pra mim é esquisito, e tá faltando um agora, né? Que é o Hazama, que a gente já falou, não? Não, o Hazama ele é normal do Continuum Shift. Não, o Radius. O Radius. Falar do Radius. O Radius, que é outro cara de cabeça da Null. Ele é um dos maiores cientistas e ele é o pai do Carl. E aí você entende por que o Carl é perturbado nesse jogo. E você entende por que o Larius é perturbado nesse jogo. Você entende por que o Larius é perturbado nesse jogo. Não, o cara, pincelando assim, bem pincelando. Por que o Carl tem raiva do pai dele, que é o Lirius? O pai dele, o que acontece? Até então, tinha um relacionamento normal entre mãe, pai, filho e filha. E o que aconteceu? O Lirius perdeu a sanidade, digamos assim. Ele ficou meio despirocado da cabeça e ele usou a mãe e a filha, e a irmã, no caso do Carl, como experimentos para criar as unidades Murakano. As armas, as magos, a partir da magia, que eram um dos 6 heróis lendários que derrotaram a Black Beast. Só que, digamos assim, que a ONU
meio que não curtiu meio as paradas disso não, sabe? Não curte muito isso não. E as duas viraram bonecas, que são as bonecas que os dois personagens utilizam em gameplay. Claro, de formas distintas. A gameplay do Lyrius é como alguns ataques, tipo assim, é como se alguns ataques complementassem os de Lyrius. E do Krau é uma personagem totalmente diferente. E é bacana a gente ter essa noção porque você consegue enxergar até como a própria natureza dos personagens. O Lyrius tem essa personalidade de você ser controlador, manipulador, então ele não deixa a boneca entrar muito em gameplay. Ele é um personagem mais discreto, digamos assim, em gameplay. O Krau não. O Krau já quer, tipo assim, deixar as vidas separadas e ver de uma forma, tipo assim, deixar a irmã dele viver naturalmente. Tanto que o Lyrius nem pergunta, ora alguma opinião à antiga esposa dele. Agora o Krau não. Tudo que o Krau faz, ele fala, tá tudo bem, irmã? Tá tudo bem? Tipo assim, você se hidratou, você tá comendo, você tá direitinho, o que você achou dessa pessoa? É, porque sempre que alguém pega e reconhece a boneca ali, reconhece a Nirvana, né, que é a arma ali, a Nox Noctoris, que chama, Isso. né, sempre que alguém pega e reconhece, a Nirvana começa a agir de uma forma estranha, e o Carl sempre, irmã, o que foi? Você reconhece essa pessoa, né, sempre mostra uma preocupação muito grande por aquela figura. O Lyrius não. O Lyrius já tá foda-se, ele não quer nem saber, ele não quer nem, ele não tá nem um pouco interessado na opinião da boneca. Ele tá ligado pelo próprio egoísmo. É só Isso ver faz que, por ele- exemplo, a boneca do Ridius, né, que eu nem lembro se tem um nome específico ou não. A Minerva. Não, Minerva é é outra. Questão, a Tem, boneca... Ignis. Hã? Ignis, obrigado. A Ignis, ela só é mecânica de gameplay. A Ignis não tem presença nenhuma em nenhum momento dentro da trama, das interações do Ridius, né, da participação dele na história. Praticamente não aparece. Se aparece, deve ser só no modo história dele, no Continuum Shift, que eu não fiz, eu não sei como é. Mas, por exemplo, Chrono Fantasma, Central Fiction, não tem presença da Ignis fora de combate. É isso que é legal do BlazBlue. Na verdade, Dark System, como geral, ela Como que esconde ela mesmo a transfere natureza personalidade no gameplay. no gameplay. Isso é muito legal. Muito legal. Tem, por exemplo, a questão do otimismo do Bang Shishigami. Em ser um personagem toda hora, assim, versátil. Ele não para quieto. Ele não fica quieto no jogo. Ele tá toda hora jogando preguinho. Ele tá toda hora colocando coisa. Em questão de história, aí eu vou querer falar do Continuum Shift. Eu já, aproveitando o gatilho dessa vez, eu quero falar mais do Continuum Shift. É aqui que há a explicação definitiva, mas dá pra entender um pouco melhor do que por que acontece os eventos de Calamity Trigger. O Continuum Shift é um evento paradoxal entre a convergência de todas as linhas do tempo que até então havia se formado. O problema ocorreu, que nem eu disse agora, um paradoxo, que o que não era para ter acontecido acabou se permanecendo. Por exemplo, a existência do Hakumen, não criação da besta negra. Porque se a gente fosse para converger todos os universos, imagina um monte de besta negra ao mesmo tempo. Não faz sentido. E de acordo com a física, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, ocorreu um paradoxo. Isso só pôde ocorrer porque a Noel é a sucessora da força existente do universo, que é o Azure. Isso só ocorreu porque ela é a sucessora. E sim, a explicação realmente é essa. Não tem uma explicação melhor não pra dar não. Porque realmente... Porque a Noel existe e ela estava no lugar certo na hora certa. E a história ela se degringola a partir das consequências disso. O Continuum Shift é nada mais nada menos que as consequências do Calamity Trigger. Okay? Isso só vai ser bem melhor desenvolvido a partir do Chrono Fantasma e especialmente do Central Fiction. É quando acontece a conclusão da história que tudo é explicado, que nem a gente tá ressaltando isso aqui desde o início. Porque o Continuum Shift, ele é uma questão que ele acaba sendo bem direta, né? Tipo, termina ali os eventos do Calamity Trigger e é todo mundo meio que seguindo o caminho, você vê o que aconteceu com cada um após o final do jogo e... no caso do Ragnar e da Nomel, eles indo atrás do Hazama de novo. É isso, fechou. Não tem mais muito além disso. Aí, por exemplo, a gente tem o Jin de novo surtando, querendo a cabeça do Ragnar. A gente tem a treta ali da Tsubaki sendo mandada pra matar o Jin e a Noel. A gente tem a Makoto aparecendo pra dar umas ajudas na Noel de vez em quando e tudo mais. Mas, tipo,
nada que é tão relevante. Tanto que o Continuum Shift, eu acho que ele é o jogo com menos coisa relevante. Que, como eu falei, ele ainda tem esse negócio de você ter histórias individuais pra cada personagem. Só que diferente de como era no Calamity Trigger, que você devia fazer a história de todo mundo pra liberar o final verdadeiro. Aqui, pra você fazer o final verdadeiro, você só precisa fazer uma história de 6 personagens. Que são o Ragnar, a Rachel, a Noel, o Jin, a Tsubaki, não, são 7. O Hakumen e o Hazama. Você fazendo o modo história desses 7 personagens, você libera o final verdadeiro. Você não precisa fazer de todo mundo. E é exatamente isso que eu fiz. Eu não fiz modo história de Bang, eu não fiz modo história de Lich, eu não fiz modo história de Cal, de Irelius, de Makoto. Não fiz, não fui atrás, não tive interesse nisso. Eu só queria pegar, ver o final verdadeiro ali e boa. Porque pra mim tava meio irrelevante. E outra coisa que acaba sendo muito legal é que, diferente de como era no Calamity Trigger, que a gente falou, o final verdadeiro ele pega, ele faz uma mescla de 4 campanhas em uma, de 3 campanhas em uma, adicionando coisa a mais. O Continuum Shift ele também é diferente. No Continuum Shift se conecta. Tudo se conecta, né? Você vai seguindo o caminho do personagem, para tudo meio que num gancho, e aí você vê as consequências disso no final verdadeiro, né? Você continua a partir daquele ponto. Ou seja, você jogou tudo aquilo com um pequeno propósito, né? Inclusive, alguns personagens eu fico meio curioso, né? Tipo, foram alguns poucos personagens que eu realmente fiquei com essa curiosidade, porque aparecem no final verdadeiro e eu não sabia direito por que eles estavam ali. Um exemplo disso é a Light. A Light, ela aparece ali no final verdadeiro e eu falei, ué. Isso é. É interessante a gente essa questão da Light, porque isso só é explicado mesmo, assim, para quem estuda mais a fundo as questões do Continuum Shift ser uma convergência. Acontece que, mano, não acho que não é mistério para ninguém, que, bem, do Neida, a Light, ela decide se juntar forças com a Nol, porque o Hazama propôs ela ajuda para ajudar o Arakuni. O que é meio contraditório, porque, assim, lá no Calamity Trigger, é o que eu tô falando, o final do Bank Shigami, ele é muito doido, porque ele faz o que basicamente, toda a trama que envolve a Light, assim, pois, de besta, é como se eu fosse uma piada pra você, porque toda essa questão de você ter um problema ali muito grande da Light, que ela tem questão do praticamente esposo dela, porque eu nunca vi uma mulher ser tão gada de um homem igual ela é com um Arakuni, toda no chão. É interessante essa questão do extend, droga de instrumento. Se tiver no vídeo, eu vou ter que só pedir desculpas para quem estiver escutando isso. Explicar a questão dos personagens de novo, é uma pauta interessante da gente trazer aqui. Dos 5 personagens que a gente tem de história, só 2 deles receberam realmente uma atenção muito grande na história. É a Makoto, perdão, e a Mewtwo. Para explicar quem que é a Makoto, vamos entender a questão do Continuum Shift. Como eu falei antes, o Continuum Shift foi, na verdade, um evento paradoxal entre as linhas do espaço e tempo, e convergeram todas as linhas do tempo em uma só. E, acidentalmente, a Makoto, ela veio de uma linha do tempo em que a Noel nunca existiu. Só que ela não é encaixada nesse espaço e tempo, porque ela lembra da Noel. Ela viveu com a Noel, mas na linha do tempo é como se a Noel nunca tivesse existido. Então, o que acontece? Toda a história dela é voltado nisso, nessa questão, tipo assim, que porra que eu tô fazendo aqui? Eu tô surtando? O que é isso aqui? Porque chega um ponto, por exemplo, que a Makoto, se eu não me engano, ela enfrenta a Tsubaki. E a Tsubaki fala assim, não, eu tô aqui pra manter o Cauldron salvo, as coisas me pediram ordens do Imperador e tal. O Imperador é o cargo mais alto da NOL, tá? Ele é o chefe dos chefes, fica bem contextualizado. O Imperador falou, todo mundo obedece. No pós-créditos ali, a ordem que o Hazama entrega tinha um selo imperial pra Tsubaki executar aquilo, né? Ou seja, você vai fazer, foda-se. E o que acontece? A Makoto chega lá e fala assim, não, a ordem é essa. E as duas começam a brigar, porque o que deu a entender é que a Makoto desobedeceu o Imperador. E a Tsubaki tenta punir a Makoto por isso. Acontece que tipo assim, por conseguir ter uma... Como eu posso explicar? Conseguir meio que pular de dimensões, de forma temporal. A Rachel, a Lucaja, a vampira, a coelho, ela pega a Makoto e joga na linha temporal que ela tinha que estar. Ela fala, ó, o teu papel é esse. Você tem que ajudar a Noel, é isso. E a Makoto segue a vida a partir daí. Tanto que nos jogos futuros ela segue a linha do tempo como se nada tivesse acontecido.
e aquela linha temporal em que ela estava é totalmente descartada. Para quem ainda não está entendendo, a Rachel é uma observer. Os Já é observadores explicado no Continuum Shift o conceito de observer? é porque começa a ser explicado no Continuum Shift. No Calamity Trigger a gente tem um certo nome, mas a gente não sabe o que é exatamente, porque a gente só sabe que existe um looping, né? Se não me engano era isso. A gente fica confuso, porque a gente sabe que tem um loop, mas a gente não sabe o que está acontecendo, quem está causando e tal, né? Os observadores são seres que adimensionais e atemporais que conseguem, basicamente, serem onipotentes, onipresentes e oniscientes. Eles não são da onisciência, onipresença e onipotência da forma que a gente tem noção. Eles se teletransportam de dimensões em espaço-tempo. Eles conseguem ultrapassar as leis da física e ir para vários linhas temporais diferentes. Por isso que a Rachel, no Calamity Trigger, consegue criar o Hakumen e treinar o Hakumen sem que, assim, digamos que o Jin envelheça. Isso só é explicado melhor no Continuum Shift. E, de certa forma, o anime consegue explicar isso de uma forma até que interessante, mas não detalhada. Bom, da história da Miu, acontece o seguinte. No modo arcade, no modo história de Calamity Trigger, nem o Vant citou, a Noelle meio que dá um piripaque. E ela, do Neida, bem do nada, ela responde como se ela fosse um robô. Ela literalmente responde assim, afirmativo, inicialização de eliminação de alvo. É como se fosse um robô mesmo. E a gente fica na dúvida, tipo assim, a gente sabe que tem alguma coisa errada com ela. A gente não sabe o que está acontecendo. E a gente é introduzido às unidades Murakami, por causa de Lyria's Clover. As unidades Murakami são criações de Lyria's Clover, pai de Carl Clover, que a gente já citou aqui. Servem para complementar a função do Cauldron ou para serem tentativas de encarnações do Azure. Isso é explicado mais para frente. Vamos entender agora que as unidades Murakami são robôs criadas para receber ordens da Noelle. Vamos entender isso, ok? E a gente descobre que a Noelle, ela provavelmente é uma unidade Murakami. Que ela, diferente da Nu, ela, e da Lambda, mas a gente vai conhecer em Crono Fantasma, ela teve uma vida normal. Ela viveu como se tivesse sido uma pessoa civilizadamente normal, ao invés de ser criada em laboratório a vida inteira recebendo ordens, que não aconteceu com a Nu, no Calamity Trigger, e da Lambda, no Crono Fantasma. E isso faz criar, dentro da Noelle, uma questão de crise existencial muito forte, porque, assim, imagina a Matrix, você vive de uma forma que você está acostumado, só que do nada, alguém chega assim e fala assim pra você foi feito de palhaço, você não é quem você pensa que você vive de uma outra forma, você é uma outra ser de existência. É isso que acontece com a Noelle. E é por isso que ela é uma das protagonistas também. Enfim, o jogo trabalha isso. Porque a Noelle, tipo, a gente só é apresentado uma importância real pra Noelle poder ser considerada uma das protagonistas quando a gente chega no final verdadeiro, né? Do Calamity Trigger. Quando tem essa questão, você é a herdeira do Ezreal e você é quem quebrou a porra do looping aqui. Porque ela é uma tenente aleatória que foi mandada pra caçar o Jin. E a partir daqui a gente começa a ver pontos que traz ela realmente como uma peça fundamental pra dentro da trama. O mais legal é que o que acontece? A sucessora do Azure, digamos assim, a filha do Azure, é justamente uma das unidades Murakami que serviu para só ser arma da Noelle. Então, assim, é legal porque, assim, tá tudo interligado. É muito confuso, mas é tudo interligado bonitinho, ligadinho certinho. Nesse balaio todo de complexidade, é tudo muito firme. O que é realmente, assim, conexo, é conectado, muito bem conectado. É muita coincidência, porque a Noelle, ela ela lembra muito o Ragnar e o Jin. Ela lembra, tipo, demais o Ragnar e o Jin. A gente já sabe, por conta do Calamity Trigger, o Ragnar tinha uma irmã, e a gente começa a se perguntar se a Noelle também é a irmã do Ragnar. Então a gente fica confuso, tipo assim, bom, a Noelle foi adotada por uma família normal, mas ela também foi criada, digamos assim, dá a entender que ela foi criada artificialmente por alguém, só que ela envelhece e, tipo assim, ela tem os padrões de natureza de todo ser humano. Então a gente começa a entrar numa questão essencial junto da Noelle. Isso eu acho muito bacana de BlazBlue. Na questão narrativa da Noelle. A gente entra numa crise existencial junto com ela. A gente só vai descobrindo as peças do quebra-cabeça junto dela. E no mais é isso. Em questão de história de continuação do Calamity Trigger. Bom, a gente descobre que quem estava tentando correr atrás de encerrar os loopings era Hazama.
ok? Só que na encarnação de Yuki Terumi. E a gente entende que o Hazama, o Yuki Terumi, também é um observer, um observador. Porque esse consegue atravessar loopings, né, e espaços-tempos diferentes, ele é um observador. E nisso, ele consegue engatilhar o Calamity Trigger e fazer o Continuous Shift. Só que quem ocasiona o Calamity Trigger é a Noel. É como naquela lógica de Danganronpa, em que você tem, tipo assim, vamos supor que Você tem um alguém pensou assassino no e você tem assassinato. alguém que induz o assassinato. Isso. Só que quem é punido é quem Uhum. comete o crime e não quem pensa nele. É a mesma lógica aqui. É, Quem porque o executou é o Calamity observador, ele Trigger, tem mas aquele quem negócio, pensou não é. o observador ele tem aquele negócio, ele é onisciente, onipresente e onipresente. Só Onipotente. que ele não pode interferir nos acontecimentos daquele Isso. universo. Ele só pode observar. Ou seja, o Terumi não pode pegar e falar, vou salvar o Ragnar aqui. Ele não pode, ele tem que induzir alguma coisa aquilo acontecer. Tanto que a Rachel ela tem essa questão, ela é uma observadora, só que ela é mestre dos magos. Ela pega, fala meia dúzia de coisas sem pé nem cabeça e sai vazada. Por quê? Porque ela tá induzindo os personagens a ir pra esse caminho. Se ela começa a fazer muita coisa, ela vai perdendo esse poder de observadora, porque ela tá descumprindo a função dela. Isso é estabelecido Aham. pelo Sahara. E o sistema Takamagahara também só é explicado no Continuous Shift. É como se fosse um conselho de 3 ou 4 seres, que basicamente induz as regras de como vai ser ditada as coisas. Porque, bem, a unidade Susanoo se rebelou contra a unidade Amaterasu, todo o sistema do universo, então, já contei isso, basicamente criou-se o Takamagahara. Posso estar errado, tá? Mas é porque pelo que eu entendi da história. Eu não entendi muito bem o sistema da Takamagahara, ok? Eu também não. E basicamente acontece o seguinte: depois dessa treta toda, a Zama, se eu não me engano, era isso que acontecia. Sequestra Noel e aí ocorre Uhum. muita treta. Muita treta. Aí a gente descobre uma bruxa e a gente começa a ter os vilões da história realmente se mostrando quem é vilão da história. Até então a gente pensava que era a Nu e o Uhum. Destino era o pior vilão da história. Só que na verdade não, era a Hazama trabalhando junto, que é a fantasma, a bruxinha fantasma lá. Deixa eu falar. Sobre o sistema Takamagahara, na verdade ele foi uma invenção da humanidade meio que para tentar copiar a unidade original. É óbvio que não deu certo. No final das contas, o Isso. sistema foi quem, digamos que estava querendo que o loop ficasse repetindo. Isso mesmo, é isso mesmo. Basicamente, a Phantom tá lá junto com o Hazama e tal, ocorre uma treta lá, uma briga e tal. Aí junto o Ragnar, o Jin, pra tentar salvar Noel e não dá, meio que, digamos, não dá certo. É Aí- importante falar isso também, porque na questão da história da Noel, a Noel ela ainda tá perseguindo o Hazama. Ela ainda tá indo atrás do Isso. Hazama. E tem um momento que Uhum. o Hazama ele pega e ele sequestra a Noel. Alguma coisa acontece com a Noel e a gente Uhum. descobre no final da história do Ragnar. Que é aquela questão que pega e Uhum. bate o martelo. A Noel é uma Murakumo. E não apenas uma Murakumo, ela é a Kusanagi, que é a espada matadora Isso. de deuses. Uhum. Vamos lá. Esse evento acontece justo na hora do sequestro da Noel. Bom, o Hazama mete o pé com a Noel e vai pra algum canto que tava próximo de um caldo. E como sucessora do Ezra, o Hazama também aproveita a situação e consegue recriar a unidade Murakamo 12, que é a 1000. É a criação, é a essência da Noel. E o Ragnar chega lá nos 45 do segundo tempo, aí os dois tretam, aí tem tipo assim, cena emocionante com o Ragnar confundindo a irmã dele com a Noel, aí ele cria uma empatia por ela, ele vai lá e briga, e desce cacete e tal, e a Noel volta ao normal, digamos assim. Noel volta a ser a Noel ao invés de ser Mutual. Na real, o Ragnar, ele ainda pra trazer a Noel Eles- normal, ele sacrifica mais um braço. Isso. Que ainda é uma questão, porque eu ia o falar Ragnar, isso. o Ragnar, quando aconteceu os eventos ali do orfanato, né, que o Jin enlouqueceu, a Saya morreu e a irmã, né, no caso a freira que cuidava deles também foi morta, o Ragnar ele perdeu um braço que aí foi substituído pelo suposto Asri, né, essa cópia de Asri ali. E nesse evento o Ragnar ele perde o outro braço pra poder salvar a Noel, ele sacrifica o outro braço pra trazer a Noel de volta. Uhum. Não, no caso, falar um pouco sobre a história do Jin, que eu lembro que quando o Arthur falou comigo que jogou Calamity Trigger, ele estava detestando o Jin, eu falei, ele queria ter um pouco de desenvolvimento no Continuum Shift. Porque toda a questão do Jin é que foi trauma atrás de trauma e ele ficou maluco.
Como a gente já tinha falado, que ele foi que acabou explodindo o orfanato, ele foi pra Guerra de Karga, ele tinha ficado maluco. No começo do Continuum Shift, o Jin tá acabado, depois da surra que ele tinha tomado pro Ragnar. E aí ele tem um arco que ele encontra a Makoto, ele salva a Makoto do Hazama, que o Hazama tava querendo fazer as maluquices dele. Ele e quem ajuda a tratar ele é o Bang, o mesmo cara que no Que jogo anterior queria ele, a né? cabeça do Jin. Ele fala que, cara, você é meu inimigo, mas isso é uma questão de honra. E aí, o Jin fica escutando uma voz na cabeça, falando pra ele matar todo mundo. Ele, não, não, não. E aí ele tem a Rachel meio que pega ele, joga lá pro castelo, os dois têm uma luta e ela fala pro Valkenheim consertar ele. Depois que conserta, entre aspas, o Jin leva ele lá de novo pra cair na porrada com o Ragnar. E aí que tem a parte que eu acho que é bacana, muito bacana da história do Jin. Eu acho que é o ápice Porque do quando ele luta personagem. com o Ragnar, quando ele luta com o Ragnar, ele não consegue puxar a espada. Aí o Ragnar, ué, o que você tá fazendo? Aí que ele meio que dá um estalo e ele fala, Jin, chega disso, cara. Você não percebeu até agora que você não tava controlando a espada que tava te controlando? E é a partir daí que o Jin começa a ter uma personalidade fora de ficar surtado a cada 2 minutos. Porque quando Isso ele... ocorre. Desculpa. Oi? Deixa eu terminar. Não, eu só ia complementar que essa É. questão do surto, ele ocorre porque o que acontece? Lembra que a gente falou que o Ragnar, ele é um personagem, o maior procurado de todo mundo, tá portando uma arma que não é permitida, digamos assim, por lei? Acontece que as armas que alguns personagens usam, como... Eu só esqueço os nomes das armas. A Noel usa, que o Jin usa, As que o máquinas, Ragnar eu usa. sei. Não, mas é os nomes específicos. O da Noel Aí o Kianese, que eu só fui lembrar... E o eu só fui lembrar Kiana? porque o Arthur citou. O da Noel é Bokverg, um negócio assim, e o do Jin é Yukanese. E o Jin é... O que acontece? Essas armas foram desenvolvidas, a alma das 6 heroínas. Ela criou as 6 armas que conseguiram derrotar a Besta Negra. E essas armas têm um efeito colateral, que é consumir a sanidade de quem porta elas. O Ragnar, ele não ficou surtado porque ele consome tempo de vida dele em forma de... pra não surtar. Pra não ficar surtado. O Jin já não consegue isso. Então ele já é surtado por natureza por conta da arma dele. Mas, tipo, o Jin ele fica surtado por culpa da Nox Noctoris. Provavelmente o Cal também deve ficar surtado por culpa da Nox Noctoris. Mas, tipo, a Noel não tem muito esse efeito com a Nox Noctoris dela. Só que tem Ela é a sucessora outro do Edgar, porém né? que o... Só que tem uma outra coisa que o Neco não falou que eu queria complementar. No caso, a Nox Noctoris foi do Jin e o Kianas foi feito com o objetivo de quê? Matar a Black Beast. Então sempre que ele olha o Ragnar, ele fica com essa pira por conta da Nox Noctoris de matar ele. Por quê? Porque ele é a Black Beast. E tem uma coisa também que eu vou falar mais quando chegar no finalzinho do Jin, que é uma coisa interessante, mas que se eu for falar agora pode ser que deu um pouquinho de confusão, mas é uma coisa que estava desde o Calamity Tree. Mas enfim, o que eu acho bacana dessa campanha do Jin é que no final ele e o Ragnar meio que combinam ter um acerto de contas depois, e o Jin pela primeira vez consegue se libertar da pira que ele tinha. E decide que vai fazer o que é certo dessa vez, que naquela situação foi ajudar a Tsubaki, que estava sendo controlada pelo Hazami e pelo Imperador lá. Na Eu real... acho que dos modos histórias desse jogo, foi o que eu mais gostei, mas Não, fala aí. o modo história do Jin, ele também é o que eu mais gosto, principalmente por conta desse final, né, que envolve muito a questão dele com a Tsubaki. Só que a questão é, o Jin, né, depois da luta do Ragnar, ele ainda não tá controlando a Yukanesa, e aí vem a questão da Tsubaki, né, porque a Tsubaki, ela tá nessa pira de caçar o Jin e a Noel, e aí, nesse momento é o que chega a hora do Jin ser caçado e tudo mais, e o Jin começa a ficar nesse conflito, porque o Jin, por mais que seja o da puta que ele é, eu não gosto, eu acho que é um dos personagens mais detestáveis de BlazBlue inteiro, na minha opinião, mas com a Tsubaki ele age feito gente. Com a Tsubaki ele mostra ter um afeto, ele mostra se importar com ela. E aí é um momento que... e a Tsubaki, ela já vai mostrando que ela tá muito afetada com tudo aquilo. Talvez pelo fato dela também utilizar uma Nox Noctoris, né, que é a Izayoi. É uma Nox Noctoris, né?
Não. A Izayoi não. A Izayoi não é Nox Nectaris, não. A Yuzai não é Nox Noctoris? Não. Ah, então ela tá surtada por Não, culpa das ordens mesmo. Tá falando do personagem? É. É porque o que aconteceu no Continuum Shift foi o seguinte, com a Tsubaki. A Tsubaki começou a ser controlada mentalmente pelo Imperador, entendeu? Tanto que ela utiliza roupas mais pretas. Não, mais mas por ela conta começa a utilizar. disso. No Continuum Shift, ela ainda usa roupa normal, ela ainda age um pouco por ela mesma. Tanto que, por exemplo, as interações dela com a Noel, ela ainda mostra um afeto com a Noel, ela mostra um sentimento de culpa quando tá enfrentando a Noel, ela mostra uma resistência com tudo aquilo. Quando ela enfrenta o Jin, é o momento em que tudo isso começa a sair de controle. O psicológico dela começa a ficar cada vez mais e mais abalado. E esse é o momento que o Jin, ele liberta de novo a Yukanesa pra enfrentar a Tsubaki, pra tentar libertar a Tsubaki dessa questão. Só que também é o momento em que ela afunda em definitivo. É o momento em que ela cai totalmente sob o controle do Imperador. É o momento em que ela fica com esse visual sombrio, que ela fica com essa personalidade apática, que é o que vai definir ela no jogo seguinte. E, inclusive, vai definir o arco do personagem do Jin no jogo seguinte. Durante o Continuum Shift, ela ainda não tá sobre essa influência do Imperador. Essa influência do Imperador, ela se manifesta completamente dentro da Tsubaki quando ela enfrenta o Jin. Por isso eu fiquei nessa questão, se a Izayoi, ela é uma Noxtor ou não. Se isso poderia afetar também o psicológico dela, tá abalado ali, ou será apenas essa questão de, tipo, o impacto de enfrentar alguém que ela ama. O impacto de talvez ter que matar quem ela ama. É mais essa questão do impacto, porque a arma que a Tsubaki usa, ela é de família. Ela não é pra parar, se é a função da arma Izayoi, mas ela serve pra parar eu lembro que era alguma coisa muito grande. Ela é anti-observer. Era matar isso, questão de observer. Ela não tem nada a ver com a bruxinha lá, não tem nada a ver com a questão da guerra, não tem nada a ver. Ela é a parte mesmo. Mas voltando aqui, eu só queria mesmo dar essa fala porque o Jin é meio que o outro dos protagonistas, a gente mal falou dele. E a partir do Continuum Shift que ele começa a ter meio que uma personalidade própria sem ficar endoidando toda hora. Ainda é um cara meio peculiar, mas ele tava pior no Calamity Trigger. No Calamity Trigger ele olhava pro lado do eu te odeio. No Continuum Shift você já vê que ele tá colocando a cabeça no lugar. Cara, ele só coloca a cabeça no lugar quando ele conversa com a Tsubaki. Isso se mantém até o final. Ele olha pro Ragnar, vamos se matar. Ele olha pra nós, ô seu lixo, sai daqui. Tipo, ela continua com a mesma merda. Ele olha pro Kagura, vai tomar no meio do teu rabo, filho da puta. Para de me dar ordem, para de achar que você é gente, não sei o que. Eu sou major, eu sou coronel, você é major, você fica quieto. De história. O Jin continua sendo um arrogante, nariz em pé, mas enfim, agora deixar o Neco terminar aqui, que eu abri um parênteses que acabou se estendendo mais do que eu deveria. Não, era isso mesmo. Não tem mais muito o que falar, não. A história do Continuum Shift acaba na desgraça, né? Porque a Noel tinha acabado de surtar, ela virou a segunda personalidade dela. Aí briga, o Ragnar perde o braço, aí tá mais fudido que sei lá o quê. Aí a Noel volta, a Tsubaki fica controlada, a Light do nada. Porque ela caiu em papinho de macho escroto e ela se juntou ao lado do Hazama. E é isso. A história é essa. Aí termina nisso. Ainda tem mais um pequeno porém nesse final. A revelação do Imperador. Tem mesmo. Esqueci. Eu ia perguntar se esqueci do mais importante. Esqueceu o mais importante. O fato de que a Saia, a irmã do Ragnar e o Jin, é a porra do Imperador da Nol. Ai. É isso. Como se é porque desgraça pouco é bobagem. E o Ragnar acaba recuperando o braço porque a Kokonoi faz um braço novo pra ele. Faz uma prótese pra ele. Mas, tipo, acaba que a gente termina essa questão. A gente tem um Ragnar sem braço, sem rumo agora praticamente, porque, tipo, ele tá puta que pariu, fudeu. E a gente tem todas as ameaças colocadas em mesa, que é o Imperador, o Hazama, o Relius e a Fen. Todas as desgraças estão na mesa agora. Aí é a questão, o que a gente faz, Satanás?